6 meses se passaram, já dá para olhar para trás. Foram assinados acordos com o Japão, Reino Unido, Indonésia, Filipinas e estão sendo preparados acordos com a Índia e a União Europeia. Bombardearam o Irã, ou melhor, não o Irã em si, mas o sistema preparatório nuclear iraniano, tudo o que eles tinham lá relacionado à energia atômica. Conseguiram parar as guerras na África e entre o Paquistão e a Índia. A inflação foi vencida, a gasolina voltou ao preço normal. Importadores pagam bilhões de dólares para vender produtos nos Estados Unidos da América. Na América, os assalariados e trabalhadores recebem mais. Na minha opinião, durante esses 6 meses, o aumento dos salários foi maior do que em qualquer outro período de 6 meses nos últimos 100 anos. Posso estar enganado, talvez 70 anos. E a lavagem cerebral dos estudantes diminuiu significativamente. Ainda não acabou, mas diminuiu. As universidades antissemitas foram retiradas dos subsídios federais nos Estados Unidos. Os investimentos estão chegando em massa, as fábricas estão sendo transferidas. O país está se tornando o centro de inteligência artificial, o principal centro mundial de pesquisa em inteligência artificial. A OTAN está significativamente mais unida, não se desfez como sempre nos diziam, mas sim se uniu ainda mais. E concordou. Em primeiro lugar, durante, se não me engano, até o ano 31, até o ano 35, ou seja, 10 anos. Em 10 anos, eles aumentam os gastos para 5% do faturamento anual deles, o que ninguém esperava. Para ser sincero, essa história ainda está fresca e é difícil de acreditar, mas pelo menos já. Eles concordaram em nos dar dinheiro pelas armas que eles gostariam que enviássemos para a Ucrânia. Ou seja, eles nos pagam pelo que enviamos para lá, ao contrário do buraco para onde mandamos uma quantidade inacreditável de dinheiro e armas. Com a China, conseguimos fazer com que Xi Jinping, embora tenha permanecido em seu cargo, ficasse sem poderes. Ou seja, praticamente ele já não vai mais conduzir a guerra comercial, ele mesmo foi quem a iniciou. Agora os chineses tentarão acabar com ela. E além disso, ele agora não pode mais recorrer às forças de segurança, porque o Politburo do Comitê Central organizou um comitê que está acima dele no momento. E por que ele foi afastado? Porque ele começou uma guerra com o Trump, uma guerra, novamente, quero dizer, comercial. 2 províncias querem se separar do Canadá para se juntar aos Estados Unidos da América. Eles pedem para serem aceitos como o 51º, 52º estado. Vamos pensar sobre isso. O Canal do Panamá foi tirado da China. Quando ficou claro que Moscou não queria parar o massacre, começaram a ser tomadas medidas de pacificação. Vamos chamar assim. E o que dizem sobre Trump na própria Ucrânia? Aqui está um apresentador muito simpático, um tal de Ivan Yakovlev, que por algum motivo mente sem parar. E ele nem se importa que seja facilmente pego em contradições. Parece que foi sobre ele que disseram, como você sabe, Yakovlev acabou de mentir. Olha, ele abriu a boca. Mas não vamos começar com mentiras e sim com maldade. E em homenagem a essa ocasião, é claro, desejo aos americanos que troquem o atual presidente o mais rápido possível por uma pessoa nova, alguém sensato, corajoso, inteligente, que respeite as leis, as tradições, a ordem e, o mais importante, a democracia. Porque o atual presidente Donald Trump é, claro, totalmente péssimo. Ele é velho, burro, explosivo, caprichoso, ganancioso e covarde. E ele muda de ideia o tempo todo, é inconstante, incoerente. Vamos repetir o que Yakovlev disse, que ele deseja que a gente mude. Mas alguém mais... Não, ele não disse mais, ele disse para alguém sensato. Para alguém sensato, corajoso, inteligente, que respeite as leis, tradições, regras e... Aliás, ele acha que Trump é covarde, burro e não respeita as leis. Aliás, sou obrigado a obedecer à lei, mas não respeito a maioria das leis? Bom, não respeito, desculpe. Obedeço, mas não respeito. Por que obedeço? Porque não sou idiota de me meter em confusão. Bom,
digamos assim, não gosto muito do que chamam de regras e tradições. Aliás, algumas tradições eu gosto muito. Eu gosto muito do Dia de Ação de Graças, mas algumas, sinceramente, não gosto nem um pouco. E eu realmente não gosto de democracia. E os gregos que a inventaram diziam que isso é horrível. O modo de existência chamado democracia é horrível. Aliás, a maioria dos filósofos do passado e do presente concorda com eles. Mas vamos adiante. Vamos mais uma vez. O atual presidente, Donald Trump, é totalmente atípico. Ele é velho, burro, explosivo, caprichoso, ganancioso, covarde, inconstante, muda de ideia constantemente e é incoerente. Velho, burro, explosivo, caprichoso, covarde, muda de ideia o tempo todo, inconstante, incoerente. E uma palavra nova para mim é taco. Taco, ok. Então, velho. Então, isso, ao que parece, soa mal na boca de Yakovina, ou seja, por algum motivo isso ficou ruim. Ele, Yakovina, não é velho, e isso é bom. Trump é burro. De onde vem essa conclusão categórica? Trump tem uma educação brilhante, é autor de 3 best-sellers mundiais, ele é o criador do programa mais popular do mundo. Desde os 30 anos, ele é chamado ao Congresso dos Estados Unidos da América para dar conselhos sobre projetos de lei relacionados a finanças, especialmente finanças ligadas ao setor imobiliário. Ele se tornou o construtor mais famoso do mundo. Pelo direito de colocar seu nome em um prédio, pagam dezenas de milhões de dólares. Bem, muito bobo, na minha opinião. Ele deveria cobrar centenas de milhões de dólares. Ele foi indicado 3 vezes como candidato presidencial pelo Partido Republicano. Idiota, completamente idiota. E foi presidente dos Estados Unidos da América 2 vezes. Simplesmente um idiota. Claro, isso indica que Trump é burro. Talvez, comparado com o Icovida, o inteligente Trump seja burro. Sobre ser inconstante, eu ouvi Trump em 1886 e naquela época ele já promovia praticamente as mesmas ideias de hoje. Ele adiciona detalhes, mas mantém as mesmas ideias. Sim, aliás, é interessante essa questão da inconstância. A média de cumprimento de promessas pelos presidentes é em torno de 45%, enquanto Trump cumpriu impressionante 72% do que ele prometeu. Mas, como você entende, ninguém é Deus e ninguém consegue 100%. É interessante que Trump é a única pessoa no mundo que pode salvar a Ucrânia de ser conquistada ou dividida. Se você apoia a Ucrânia, seria bom incentivar os ucranianos a terem emoções positivas, uma atitude positiva em relação a Trump. Por isso, Yakovina ou é inimigo da Ucrânia ou é um idiota. E talvez, agora eu diga algo muito polêmico, talvez seja ambos perceberam que eu tenho mais provas da estupidez do Yakovina do que ele tem da estupidez do Trump. Eu realmente acredito que se ele permanecer no poder por muito tempo, vai levar os Estados Unidos a enormes problemas, para onde, na verdade, ele já está levando o país agora. E, infelizmente, esse caminho até agora ninguém e nada pode parar. Os democratas tentaram parar, caluniando o Trump, tentaram prendê-lo e depois tentaram pará-lo com uma bala. A América está no caminho errado, algo evidente para quase todos, inclusive refletindo na queda da popularidade de Trump entre os americanos. Aqui está, finalmente, algo quantitativo desse fluxo difícil de compreender de absurdos. E quando é algo quantitativo, dá para verificar, não é? Quando te chamam de burro, burro bom, talvez dê para verificar isso, né? E quando te dizem que algo é menor ou maior, aí você vai lá e começa a verificar. Aí afunda. O que Icovina disse significa que antes era mais alto, maior, melhor, e agora ficou mais baixo. E não é só 1, 2, 3 pontos. Oscilações desse tipo na política acontecem diariamente e são muito maiores. Vamos procurar.
Nos meios de comunicação americanos, o que de tão terrível aconteceu com Donald? E Covin gravou esse vídeo no 4 de julho, ele parabenizou todos os americanos pelo grande feriado. Vamos ver o que aconteceu com Trump no 4 de julho. 47 apoiam, 49 não apoiam. Bem, exatamente o mesmo que Covina disse. A maioria não apoia. Se terminarmos por aqui, sem entender nada sobre as questões populacionais, vamos decidir que está tudo errado, simplesmente errado. E Covina decidiu assim também. Como qualquer leigo, ele não vai a fundo, porque ele nem imagina que é possível ir mais fundo. O que vi é o que canta. Uma vez me contaram que o motorista da nossa peça de artilharia era um judeu marroquino. Quando ele sentava ao volante, tínhamos um canhão autopropulsado. Então, todos nós ouvíamos imediatamente. À esquerda vejo uma vila, à direita vejo uma árvore. Mas eu comecei a falar, o que foi isso? Sim, não se preocupe, ele não consegue ser diferente. Ele vê algo, ele precisa cantar sobre isso. Ou seja, cantar sobre isso. Bem, nós verificamos e eles só cantam o que vem. Então, como podemos verificar isso, conferir, descobrir? Sim, e o que havia, digamos, com Biden e Barack Obama naquele mesmo momento? Porque Biden, não sei, bom, não dá para chamá-lo de sortudo, mas sobre Barack Obama diziam com certeza que ele era muito bem sucedido, muito sortudo. Então, 2013, cerca de 6 meses após as eleições, 4 de julho, 45% apoiavam Barack Obama, um presidente muito bem sucedido, ou seja, 2% a menos do que Trump. E 46% eram contra Obama. Bem, e em 2014, 41% apoiavam Obama e 53% eram contra, enquanto Trump tinha 47% a 49%. Ou seja, Trump é mais bem-sucedido do que um presidente muito bem-sucedido, mas ele mesmo não é considerado bem-sucedido. Lógica de ferro. E quanto ao velhote Joe? 4 de julho. Bem, digamos lá 22 anos, 39 apoia e trampa 47, 55 não apoia nesse momento e trampa 49. E ele também, do ponto de vista da Covid, é um jovem inteligente, corajoso, bem, quem mais também é um cara forte e consistente. Você é uma pessoa tola, Ivan Yakovlev. 2 semanas se passaram e a obscura cobertura do caso Epstein para o povo mudou o equilíbrio. E muitos de nós, inclusive eu, exigimos que Trump corrija a situação. E, naturalmente, as pesquisas de opinião mostraram uma mudança. Como o senhor Yakovlev disse, 4 de julho, assim é que acontece. Mentiu. Bem, isso acontece. É isso, mas depois tudo bem. Depois veio algo totalmente bobo sobre a América. Tchaikovsky não entende absolutamente nada sobre o funcionamento do Senado e da Câmara dos Representantes. Ele acha que aqui, como na Ucrânia ou na Rússia, é uma república das bananas. Mas mesmo assim, Trump atualmente tem a maioria nas 2 casas do parlamento no bolso. Agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, cuja maioria apoia Trump, está do lado dele. Por isso, na verdade, ele pode empurrar absolutamente qualquer decisão pelo sistema de poder americano, mesmo que essas decisões prejudiquem diretamente os Estados Unidos. Ele, poxa vida, né? Ela é dourada, claro, barriga, idiota, tesca. Mas se você fala algo sobre outro país, pelo menos aprenda o básico. Hoje, por exemplo, Trump vai assinar um grande e maravilhoso projeto de lei. É um projeto de lei orçamentária no sentido de que regula a distribuição de dinheiro no Tesouro americano. Na verdade, é uma lei muito estranha que nem tinha um nome decente, então Trump disse, vamos chamá-la de grande e maravilhoso projeto de lei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E no marketing, essa palavra tem um significado. Vânia ouviu, lembro que Vladimir Ilyich, não na minha época, leu isso. Chamou seu partido de bolcheviques, embora eles não tivessem maioria em nenhuma votação, venceram processualmente em algum lugar e ele imediatamente os chamou de bolcheviques.
Por quê? Na verdade, quando é preciso vender algo para a população, é melhor inventar seu próprio nome do que permitir que os adversários, os concorrentes, definam o que você está oferecendo. Ou seja, definir isso aos olhos do povo. Bem, imagine se isso fosse chamado de esse terrível, terrível, terrível projeto de lei. Provavelmente as pessoas teriam uma opinião ainda pior sobre ele. Agora eu quero mostrar para vocês, na verdade já terminamos com esse Pupovina, mostrar para vocês mais uma coisa. Mais uma palavra de enganação. Na verdade, Trump não se importa nem um pouco com o que acontece lá. Se russos, ucranianos estão se matando, se não estão se matando, ele realmente não se importa nem um pouco. Porque para ele tudo isso são forças externas, de fora. A Ucrânia para ele é um lugar onde os adversários políticos dele investem dinheiro. Em resumo, é um projeto que ele não inventou nem iniciou. A Rússia também está lá. No geral, ele não entende muito bem o que e como, mas ele precisa muito da Rússia, para conseguir, durante seu mandato presidencial, que não é muito longo e é bastante complicado, cheio de muitos problemas, construir um novo mundo. Ou seja, para Trump, que é o único no mundo que está apagando guerras, nós, ao contrário de Maxim Shevchenko, vamos trabalhar com fatos. Ele parou a guerra entre Paquistão e Índia, parou a guerra de 30 anos entre Congo e Ruanda, onde morreram 6 milhões de pessoas. Aliás, não como lá na Ucrânia, mas 6 milhões de pessoas morreram. Fez os israelenses recuarem seus aviões e manterem um cessar-fogo com o Irã. Há muitos meses ele fala e age para tentar parar a guerra fratricida na Ucrânia. É exatamente isso, ele não se importa com ucranianos e russos sendo mortos, não se importa. Por si só, Trump, claro, não é nenhum Napoleão, nem César, nem algum líder político super idealista que muda a história. Ele é uma arma que está nas mãos firmes do capitalismo americano. E o capitalismo, aí está o verdadeiro problema. O capitalismo é uma forma de relacionamento na sociedade onde cada um produz o que quer, vende ou tenta vender pelo preço que quiser. Contrata quem quiser para trabalhar, compra matéria-prima de quem quiser e depois, se ganhar, obtém lucro, vantagem e se perder, vai à falência. E tanto uma coisa quanto a outra pertencem a ele. No capitalismo, Trump está nas mãos firmes do capitalismo, disse Maximushka. Bem, e eu espero que eu também esteja nas mãos firmes do capitalismo. Mas de jeito nenhum quero passar para o socialismo, comunismo, fascismo, teocracia. Também não quero voltar à escravidão e, sinceramente, não quero viver sob o domínio dos boiardos. E se ele não tivesse o capitalismo, não haveria comida suficiente, assim como faltou durante 5.700 anos seguidos. Uma quantidade enorme de pessoas ia dormir com fome. Até inventarem o capitalismo, não existiam carros, não existiam aviões, não existiam televisores, não existiam torradeiras, não existiam smartphones nem internet. Apesar de Al Gore alegar ter inventado, supõe-se que tenha existido. Ao mesmo tempo, na Rússia, está se formando uma nova ordem liderada pela máfia que cresceu, pela burocracia e pelo Comitê de Segurança do Estado, que antes era chamado de Comitê de Perigo do Estado, onde as pessoas eram forçadas a fazer o que o governo queria, tanto, digamos assim, por métodos diurnos quanto por métodos noturnos. Com um cano na cabeça ou incendiando a sauna onde você foi levado supostamente porque queria tomar banho. Então, Trump, que está nas garras do capitalismo, e Putin foi pioneiro em São Petersburgo ao fundir a polícia secreta, o crime organizado e os funcionários públicos em um único experimento. Então, sobre Skatia Shevchenko, quero fazer um pequeno comentário. Eu estava presente na época em que Putin chegou ao poder em São Petersburgo, primeiro como assistente do prefeito Sobchak, depois como vice-prefeito. E tudo isso foi se construindo bem diante dos meus olhos, como se diz. E para ser sincero, quando percebemos o que exatamente estava sendo construído ali,
Eu recusei a proposta de me tornar. Como eles me ofereceram para ser presidente do Fundo de Salvação de São Petersburgo, presidente porque o presidente do conselho deveria ser o Ligachev. Sim, ok. Tudo bem, Shevchenko. E agora Trump foi até Vladimir Putin já dizendo: sim, Vladimir, você conseguiu, estou pronto para reconhecer você, seu status como alguém que pode se defender. Alguém capaz de travar uma guerra contra um inimigo superior, como a Rússia fez, sem se curvar às sanções e fazendo movimentos paradoxais e fortes. É interessante que lá em Moscou eles têm a lenda de que lutaram contra forças inimigas superiores. Bem, mas eu te proponho, Vladimir, disse Trump. E isso não foi durante essa conversa de 1h30, mas durante muitas outras conversas telefônicas que aconteceram antes, sobre as quais não fomos informados e que só agora o próprio Trump contou. Eu te ofereço uma parte no mundo do futuro. Eu quero destruir esse globalismo com seus sistemas britânicos, cheio de gerentes, administradores e especuladores financeiros. Eu quero criar um novo mundo onde haverá o dólar digital, uma moeda digital que estará atrelada, por exemplo, ao ouro ou aos metais de terras raras. Daí vem o tema das terras raras. Eu proponho que essas famílias entrem como um dos acionistas no início da criação desse novo mundo. Não está muito claro de onde Shevchenko soube disso, mas vamos supor que ele tenha amigos no escritório oval e que de lá ele receba informações vazadas. Pessoalmente, para ele, isso é guerra. Mas o problema é que Trump, em grande parte, é um temporário. Ele ainda não provou que veio para ficar ou que ficará por muito tempo. Na verdade, Trump é nosso presidente até 20 de janeiro de 2029, mas o que é para sempre é o mundo russo, não o nosso. Aliás, aqui está. Ostap se empolgou. Para entrar em um novo mundo é preciso cometer algum ato terrível. Tenho certeza de que os americanos consideram a possibilidade de um ataque nuclear tático ao Irã, supostamente para proteger Israel, e toda essa confrontação está sendo fomentada agora justamente para justificar essa lógica. Sim, Trump não queria essa guerra, mas ele vê que não há outra maneira de avançar para o futuro, exceto por algum ato horrendo como Hiroshima e Nagasaki, um extermínio político sem sentido de um grande número de civis em centros não estratégicos. O que? Ele está dizendo isso agora. Disse. Bem. Mas, na minha opinião, ele só é burro e também meio problemático. Netanyahu já começou o Purim, atacando a Palestina e matando 400 palestinos, simplesmente atingindo civis, mostrando que sim, não existe mais política e, de fato, ela já não existe mais. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ouvir essas besteiras, senhoras e senhores. Lá na Rússia, isso provavelmente é considerado pensamento original, mas para mim parece um antissemita idiota com mingau no lugar do cérebro. Bem, ele se acha muito importante. Tipo, eu saquei esses judeus sionistas e seus cúmplices capitalistas. Sempre tem muitos desses em todas as épocas, eles sempre acham que são os mais espertos. É uma espuma invejosa. Por que parar nele? Vamos pegar o chiripe e seguir em frente. Trump é um traidor americano dos Estados Unidos da América. Ele foi recrutado em 78. Este é Alexander Sotnik, um propagandista que se respeita muito. Quer ouvir o general da KGB, o Melchenko, também conhecido como herói da Ucrânia e arredores? Trump foi recrutado. A sexta direção da KGB, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é a contra-inteligência econômica. Ele retorna de Moscou já não como um contato confidencial, mas como um agente oficialmente recrutado do Comitê de Segurança do Estado sob o codinome Krasnov. Agora, sobre o codinome Krasnov, Trump se considerava um galã irresistível. Não recrutar um sujeito como ele, como era e como é agora, isso é confirmado. Donald Trump não é apenas um agente informante, mas também um agente promissor do lado do Comitê de Segurança do Estado, porque isso foi um crime funcional.
Ele sabe exatamente, com detalhes, quem, quando e por quê. Ele também acha que não recrutar um tolo vaidoso como Trump, o tolo Trump, seria um crime funcional. Uma tola, claro, se comparada com Omelchenko, aquele velho toco que desfila numa vassoura diante da feliz Dasha, que finge estar incrivelmente preocupada e até mesmo chateada com essa desordem. Aliás, acho que depois a Dasha levou o general para jantar. E quem janta com ele é quem o faz dançar. Claro que não dá para passar sem a nossa atração local, Ryashkin Yuri. Ele se apresenta como membro do Conselho Municipal de um assentamento rural de tipo urbano. Lá, para você se declarar membro ou correspondente, é preciso pagar, ou seja, dar dinheiro. Isso se chama doação, e aí você é imediatamente aceito como membro do Conselho Municipal e até recebe o título de membro ímpar do Conselho Municipal. E por mais $20, eles te dão uma plaquinha de cobre. Tempos bons geram pessoas fracas. Ninguém teve uma vida tão boa quanto Donald Trump. Então imagine uma pessoa ainda mais fraca, vulnerável, alguém que pode ser mandado. É incrível. O Canadá mandou ele, Zelensky mandou ele, a Europa mandou ele. E ele só mostra sua baixeza em tudo isso. Lista de pavões. Não pode estar completa sem o herói do canal Gordon, o espião Schwartz. Aqui está ele em metade de sua glória. Acho que Schwartz tem olhos honestos, mas o mais honesto nele é a conta bancária. Trump, aliado de Putin, pode-se dizer. Bem, não é nem questão. Claro, não há dúvidas sobre isso. Eu até o chamaria de poodle do Putin. De quem ele é homem, para quem trabalha? Sinceramente, ele é um idiota e fala com essa sinceridade. Ele já declarou o que acontecerá se tornar presidente. Em 24 horas. Ele era agente da KGB soviética. Bem, depende do que você quer dizer com agente. Dizem que ele, na verdade, gosta de panopticons, tipo com a nossa versão de oposição do Brezhnev e do Biden. Saindo do negócio semi-legal e realista do Trump, sem nenhuma outra experiência, ele vê a política mundial da mesma forma. Entre os caras durões é preciso de alguma forma dividir o território. E, além disso, ele tenta com prazer destruir a União Europeia, a OTAN, recusar a garantia da OTAN de proteger suas sedes. Ele faz tudo o que nem passaria pela cabeça pedir para o Putin fazer. Mesmo que ele tenha sido recrutado até a morte, esses recrutadores nem poderiam sonhar o quão perfeito seria esse agente. Começando pela boneca inflável do Gordon, que pode ser comprada na loja com o nome do Gordon, e terminando com um travesseiro do tamanho de uma pessoa com a imagem do mesmo Gordon. Tudo nesse negócio está concentrado em um único objetivo: levar a verdade aos telespectadores ucranianos, levar não no sentido de fazer uma denúncia, mas no sentido de entregar a verdade nua e crua. Acho que eles nasceram assim e não conseguiram se livrar desse seu complexo de divindade. Que horror viver desse jeito. Mas, por outro lado, esses, vamos chamá-los por uma palavra bonita, pseudo-intelectuais todos, sem exceção, a quem mostrei se encaixam nesse conceito, geralmente são muito orgulhosos e satisfeitos consigo mesmos. Quanto mais diplomas na parede, mais fotos com pessoas famosas e quanto mais rebuscadas as palavras dessas pessoas, mais pseudo elas são. Dizem que as pessoas mais felizes e satisfeitas consigo mesmas e com a vida na Terra são os idiotas de Deus que ficam soprando bolhas. É preciso, como dizia Bernard Shaw, pelo menos tentar pensar pelo menos 2 vezes por dia. E não sobre o que comer no almoço, mas pensar. Isso é outra coisa, algo completamente diferente. Bom, como explicar isso para Yakovlev? Ou para Shevchenko, ou para todos esses aí? Quanto lixo nós reviramos hoje? É hora de descansar e dormir.
ou um copo de suco de tomate, ou uma dose de vodka, ou talvez os dois juntos.